escrito aqui: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra renúncia para nós não é uma palavra muito agradável. Por exemplo, vamos aplicar aqui algumas coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia. Por exemplo, você renunciar de vir, por exemplo, para um culto, renunciar a vir de carro para vir a pé, para fazer exercício, por exemplo. Qual que é mais saudável para você? Lógico, não estou falando aqui uma distância absurda, estou falando uma distância razoável. Se você vier a pé andando, vai ser mais saudável para você. Então, a renúncia é algo que não é muito aceito por nós. E se nós fizermos uma autoavaliação na nossa mente, no nosso coração, se nós fizermos uma avaliação séria na nossa vida, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos, nós vamos perceber que há várias coisas que nós temos que renunciar. Uma delas, por exemplo, é a televisão. Quantas pessoas que são verdadeiras escravas da televisão? Ah, mas pastor, o senhor está esquecendo da internet. Também a internet. O senhor está esquecendo do celular. Também o celular. Quantas pessoas não renunciam mais a essas coisas? E se estas pessoas não tomarem uma decisão de renunciar a determinadas coisas, e essas coisas quem vai revelar no coração dos irmãos é o próprio Espírito Santo. O próprio Deus vai mostrar no teu coração o que você precisa de renunciar. Este assunto não é algo agradável. Não gostamos de renunciar, principalmente quando as coisas nos favorecem. Quando as coisas nos favorecem, aí ainda mais que nós não queremos renunciar. Porém, nós não podemos iniciar um novo ano sem considerarmos aquilo que é mais importante em nossas vidas, aquilo que é prioridade na nossa vida. Ou nós tomamos uma decisão verdadeira, honesta, sincera, de que a prioridade na nossa vida é Deus, ou então nós paramos de falar que nós estamos querendo Deus. Nós temos que tomar uma decisão. Talvez até após ouvir esta mensagem, você venha até a ter uma tendência a desistir de seguir a Cristo. Porém, há algo que pelo menos ficou claro para você: é de que seguir a Jesus não é apenas ser batizado, não é apenas tornar-se membro de uma igreja, mas é ser um verdadeiro discípulo do Senhor, é ser uma cópia autêntica de Jesus, é imitar tudo aquilo que Jesus fez. Ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, é aquela pessoa que se propõe, que se dispõe a andar em plena obediência ao Senhor. E mesmo que isso custe até relacionamentos que nós muitas vezes temos e preservamos e deixamos. Muitas pessoas não estão aqui nesta noite servindo ao Senhor, não estão aqui prestigiando, adorando, glorificando o nome do Senhor, porque os seus familiares os prenderam, porque os seus amigos os prenderam, porque a sua mãe o prendeu, porque o seu pai o prendeu, porque qualquer outra coisa foi maior do que a ação de Deus. Jesus está dizendo nesse texto: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mas há uma primeira renúncia, primeira lição que eu quero passar para os irmãos nesta noite. Primeira lição importante. A primeira renúncia: é preciso renunciar ao seu ego. Você precisa renunciar a você mesmo. Meus irmãos, há coisas nas nossas vidas que a maior dificuldade somos nós mesmos. Não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é a família, não é o amigo, não é o patrão, mas somos nós mesmos.
Chega de você dar atenção demasiadamente para o seu ego. É preciso pôr um fim em tudo isso. Chega de gostinhos, de vontades. É preciso renunciar, deixar isso de lado, substituir todos os seus gostos pelo gosto de Deus. É buscar aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada a você, não aquilo que satisfaz a você. Você precisa, em primeiro lugar, renunciar ao seu ego. E eu quero apresentar aqui o maior exemplo da humanidade, o Filho de Deus, Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus, e a Bíblia diz que ele veio a este mundo, ele se fez homem para se relacionar conosco. E Jesus disse em João capítulo 6, versículo 38, se vocês puderem, confiram esse texto. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Veja que por duas vezes, no mesmo versículo, nós encontramos a palavra vontade. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Meus irmãos, nós temos que lidar, trabalhar com a nossa vontade. As coisas não podem ser de acordo com a nossa vontade, elas precisam ser de acordo com a vontade de Deus. E Jesus deixou para nós o exemplo. Eu não posso liderar, pastorear uma igreja pela minha vontade. Eu tenho que pastorear segundo a vontade de Deus, jamais a minha vontade. E isso serve para cada um de nós, na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos compromissos. Precisa de prevalecer a vontade de Deus. Jesus disse ainda mais. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 34, ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos realizar obras da nossa vontade? Nenhum de nós recebemos esse direito. O nosso direito como criaturas de Deus, e depois numa condição de filhos de Deus, quando nós de verdade, de fato, nós convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vontade, ela foi eliminada. Ela já não existia como criatura. Como criatura, o nosso dever, diz a palavra, que nós somos criados para o louvor e a glória de Deus. Então, como criatura, nós já não podíamos fazer a nossa vontade. E agora, como filhos de Deus, o nosso dever é de obedecer ao Senhor. O nosso compromisso é de renunciar ao nosso ego. As coisas não podem ser como você quer e nem como eu quero. As coisas precisam de ser como Deus quer. E a única palavra verdadeira, a única palavra que não falha é a Bíblia Sagrada. Você precisa de ler mais a Bíblia e ler pela Bíblia o que Deus está falando com você acerca da sua história, da sua existência. Primeira lição que eu gostaria de passar então, que é preciso renunciar ao seu ego. Estude sobre isso na Bíblia. Questione mais as orientações dadas por Deus pela Bíblia. Verifique na Bíblia quantos textos o Senhor nos orienta de que nós não podemos seguir os nossos caminhos. Diz que o caminho do homem é um caminho enganoso. Diz que o coração do homem é um coração enganoso. Então não siga o teu coração, não siga a sua mente, não siga a sua vontade, siga a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia, aprenda mais da palavra de Deus, seja um aluno efetivo da escola bíblica dominical, participe dos cultos da
da semana da sua igreja, participe de outras reuniões, onde você vai aprender mais da palavra de Deus. Leia a Bíblia na sua casa, leia a Bíblia no seu trabalho, leia a Bíblia na sua viagem no ônibus. Leia, aprenda a palavra de Deus. Segunda lição, irmãos, é preciso renunciar à sua família. Eu sei que o que eu estou pregando agora, eu vou incomodar muitas pessoas. Eu sei que o que eu vou pregar agora, eu vou trazer uma certa inquietação. Este vídeo essa mensagem ela está sendo gravada e outras pessoas vão assistir e vão ouvir o que eu estou falando. Jesus disse, veja a palavra, lá no mesmo capítulo 14, lá no versículo 26: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Entendam que eu não estou aqui falando que é para um pai ou uma mãe abandonar o seu filho. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que no momento em que se coloca em xeque ou Deus ou a família, nós temos que perceber que a ordem é primeiro Deus. Ah, mas vão ficar aborrecidos, vão me evitar, vão. E nós não devemos nos abater com isso. Renunciar à sua própria família. Existem pessoas fazendo de sua família o seu alvo maior, entendendo que basta aplicar-se em casa e tudo está muito bem. Isto, porém, é perigoso. Isto não é da vontade de Deus. Meus irmãos, se isso fosse da vontade de Deus, as famílias estariam hoje, a maioria das igrejas, servindo a Deus. Mas a maioria não está, e as famílias estão divididas. Hoje talvez aqui algum casal que ainda tenha um filho pequeno, que ainda consegue exercer uma autoridade sobre esse filho, você ainda está desfrutando dessa bênção, mas saiba que você, como a grande maioria, corre o risco de isso ter um prazo de validade. Porque não quer dizer que o filho vai seguir os ensinamentos dos seus pais o tempo todo. Quantos casais, quantas famílias, quantos avós, quantos netos, quantos pastores que estão no ministério sozinhos? Alguns têm o milagre de ter junto dele a sua esposa, mas quantos estão sozinhos? Nem a própria esposa acompanha o marido. Aliás, ela não vê a hora que é dele se aposentar e largar desse negócio de ser pastor. Eu já ouvi alguém dizer para mim, eu fiz referência a alguém: olha, o teu filho, tal pessoa poderia ser pastor. Ele tudo bem, desde que eu não seja a esposa dele. Jesus disse na palavra, Jesus disse, Lucas 14, 26: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, não vamos aprender da Bíblia somente promessas que alegram o nosso coração e não nos confrontam com a realidade. Eu estou vendo aqui irmãs que são vó. Onde estão os seus netos? Onde estão os seus filhos? Estão nas igrejas? Irmãos, a sua esposa está na igreja? A sua esposa, ela tinha o desejo de passar na igreja, ou ela preferiu a família? Será que a família é que vai dar conta dela no dia do juízo final? Não é a família. A ordem, Jesus, ele orienta-nos acerca dos mandamentos, lá em Mateus 22, versículo 36, 37, ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas. Tem gente que está se enganando. Ele pode ser um bom membro de igreja,
ele pode até ser um bom dizimista, ele pode ter ser um bom colaborador em outras coisas, mas a questão da integridade dele com Deus, ela está ferida. E nós temos que rever isso. Numa determinada ocasião, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 20, se vocês puderem, confiram, comunicaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Lucas capítulo 8, versículo 20: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Falaram isso para Jesus. Lucas 8, versículo 20. Qual foi a resposta que ele deu àquelas pessoas, irmãos? Qual foi a resposta? Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E termina dizendo o quê? E a praticam. A prática está vinculada. Não existe evangelho de teoria sem prática. Não existe. A gente pode continuar iludindo as pessoas falando, mas isso é engano. Não existe. Nós temos que pregar a verdade. Ontem, tarde da noite, já passando da meia-noite, eu estava na companhia de um amigo, e ele tem esse filhinho de 1 ano e 10 meses aproximadamente, e eu o convidei para estar aqui, e ele deixou uma possibilidade de estar, mas aí quando eu o confrontei, chegando próximo à casa, a casa dele, eu perguntei: e aí, você vai? Ele falou: eu vou ter que passar para o meu filho. Eu falei: o teu filho, ele não é teu. Você não tem filho. Ninguém tem filho. Todos os filhos são de Deus. Todos os filhos são de Deus. Todas as pessoas são de Deus. E nós às vezes queremos fazer coisas que não está na nossa autoridade. Está na nossa autoridade ensinar o filho a responder sempre para Deus. Aí sim. Eu falei: lamentável. E disse para ele, independente de se ele poderia se aborrecer ou não, mas eu estou pregando a verdade. Eu disse para ele: olha, hoje pode ser o último dia da sua vida. Quem vai cuidar do seu filho? Algo nessa direção, não lembro exatamente. Jesus respondeu: minha mãe, Lucas 8, 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Cuidado para você não ser iludido. Cuidado. Pregue para a tua família a palavra de Deus, sem essa ideia de sentimentalismo e dizendo: mas pode ficar triste comigo, pode ficar aborrecido. Pois que fique, mas você não mentiu, você ensinou a palavra de Deus. Segunda lição: é preciso renunciar à sua família. A primeira, renunciar ao seu ego. A segunda, renunciar à sua família. E terceiro e último, e eu já estou terminando, é preciso renunciar aos interesses materiais. Eu quero, irmãos, convidá-los a pensar no versículo 26, quando nós lemos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs. O texto diz mais, diz assim: e ainda a sua própria vida. A ideia, irmãos, é renunciar aos interesses materiais. Quantos dias eu e você passamos neste mundo trabalhando, ganhando dinheiro, para quê? O que a gente faz com isso, meus irmãos? Você tem um estômago só, você não consegue comer 50 pães, mas você tem dinheiro para comprar 50 pães. Mas você só tem um estômago, não cabe 50 pães, tá dentro? O Senhor Jesus, Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se vocês observarem o texto lá de Mateus 6, vão perceber que ele está dizendo que aquilo que for preciso para nós vivermos. Você precisa de uma roupa, o Senhor vai dar a roupa. Se você precisa de um sapato, você vai ter um sapato. Se você precisa de um chinelo, você vai ter o chinelo. Você não vai passar fome. Agora você não pode ficar doente por coisas materiais. Numa determinada ocasião, Lucas capítulo 9, versículo 57, numa determinada ocasião, diz assim o texto, Lucas 9, 57, é um outro texto que eu estou lendo, que está totalmente vinculado a este. Lucas capítulo 9, versículo 57, diz assim que indo eles, Jesus com seus discípulos, caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Uma pessoa se apresenta para Jesus e diz para Jesus: olha, esse alguém, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. Meus irmãos, como tem mentiroso nesse mundo, como tem mentirosos nas igrejas, pessoas que dizem que vão seguir a Cristo, mas na hora que aparece a primeira dificuldade, o primeiro problema, ele para no meio do caminho e ele vai fazer outras coisas, ele vai priorizar outras coisas. O que Jesus respondeu para essa pessoa? O que Jesus respondeu, irmãos? Lucas 9, 58, o versículo seguinte, ele dá uma resposta. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: olha, me seguir é coisa séria. Me seguir é depositar confiança mesmo. Ser cristão é ser alguém que fala algo sério. Diz que aparece um outro, nesse mesmo texto, versículo 59. A outro, aparece outro. A outro disse Jesus: segue-me. E o que ele respondeu? Permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Lucas 9, 59. Jesus dá uma palavra para ele: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Esquece. Meus irmãos, havia outros interesses aqui. Ele não estava preocupado, esse daqui, ele não estava preocupado em apenas sepultar o pai, não. Tem outros aprendizados atrás do texto aqui, que nós chamamos de pano de fundo. Aqui quer dizer que existia ali uma necessidade que, se o pai morreu, o pai tinha bens, ia dividir os bens, e ele queria ficar lá para ver qual que ia ser a parte dele. Interesses. Assim, ó, na igreja está cheio de gente, cheio de interesse. É preciso renunciar aos interesses materiais. Aí diz o texto que aparece outro, versículo 61. Outro, não é isso? Tem outro aí? Versículo 61, é isso mesmo? Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me-nos de casa. Olha, dedinho. Jesus diz assim: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás, ele é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Irmãos, atentem para a Bíblia. Está escrito ninguém. Esse ninguém está incluído você e eu. Ninguém que olha para trás. Ninguém. Não adianta, o camarada pode: mas eu fui pastor durante anos, eu fui músico, eu fui responsável por isso. A Bíblia está dizendo ninguém. Eu costumo prestar atenção nessas palavras de Cristo quando fala sobre ninguém.
lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A igreja, ela não pode só pregar, irmãos, salvação, e ela tem que pregar todas as escrituras. Salvação acompanhada de santificação. Hoje em dia, você encontra gente carregando Bíblia e ele é um pinguço, ele é um beberrão, bebe, que é um cachaceiro, e diz que é crente, só se for seguidor do diabo. Gente que fuma, gente que se prostitui, homem que tem 2, 3 mulheres, mulher que tem 2, 3 homens, imoralidade, arrogância na área financeira. O dinheiro dele serve para tudo, mas na hora de dar uma moeda, contribuir, é um miserável. É preciso renunciar aos interesses materiais. Estou terminando. Existem muitas coisas importantes em nossas vidas, porém a prioridade é servir a Deus. Nada pode ser maior dentro de nós do que o desejo de glorificá-lo através de tudo aquilo que nós temos e que pode ser feito. Tudo. A minha vida, os meus bens, que nada é meu, aquilo que chega até mim, precisa de ser usado para a glória de Deus. Mesmo que surjam lutas e aos teus olhos pareça ser muito difícil, você estará sempre crendo que Deus lhe dará o livramento. Acredite nisso. O maior interessado em cuidar de você e de mim é o próprio Deus. Uma ocasião, Pedro disse assim: eis que nós deixamos, Lucas 18, 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Essa foi a resposta de Jesus. Lucas capítulo 18, se você ler do versículo 28 até o versículo 30. Eu quero, irmãos, indo para o encerramento, eu trouxe aqui para vocês uma ilustração muito curiosa que me chamou a atenção. Eu estava lendo e me fez pensar, e eu quero partilhar com vocês essa ilustração. Conta-se que certo homem, prestem bem atenção, perdido numa região do deserto, ele estava prestes a morrer de sede. E esse homem encontrou uma cabana desabitada, não tinha ninguém, estava lá abandonado. E no quintal daquela cabana ali, no local ali, ele encontrou uma bomba de água velha e enferrujada, e ele estava com muita sede. E imediatamente ele começou a bombear, mas a água não jorrou. Ele começou a usar a bomba com a finalidade de tirar a água, mas não conseguia. E ele então, meio triste, sentou-se e ficou ali ao lado da bomba, e depois ele percebeu que tinha uma garrafa de água ao lado da bomba, e tinha um bilhete que estava colado sobre o rótulo. Ele renunciou de tomar aquela água, a água estava ali. Ele despejou a água na bomba, e em seguida agarrou a manivela e começou a bombear, e a bomba começou a fazer um movimento,
e nada aconteceu, e continuou, foi rangendo e foi indo. Então começou a aparecer um pouquinho de água e foi indo, até que finalmente apareceu uma quantidade grande de água. E ele bebeu muita água. Ele encheu a garrafa novamente e acrescentou agora um bilhete, que é o bilhete dele. Ele colocou assim: creia que funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obter de volta. Acredite. Acredite. Meus irmãos, Jesus falou para nós assim: quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16:14. Para nós nos relacionarmos bem com o Senhor, nós temos que entregar tudo para Ele. Nós não devemos ter restrições. Nós temos que renunciar ao nosso ego, renunciar à nossa família e renunciar aos interesses materiais. Nós temos que descansar, colocar tudo nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Se coloquem de pé, por favor.